Saudações, minha gente. Como é que estão as coisas por aí? Aguentando firme? Espero que sim. Parecia o Bolsonaro agora. Mas vamos lá. É o seguinte, galera. Nós vamos conversar hoje a respeito de um tema bastante complexo que vai exigir de nós um pouco de imaginação histórica. Espero que eu consiga criar o ambiente necessário para isso. O nosso tema é esse aqui. Nós vamos começar a conversar sobre a formação da Europa medieval. Então é um período chamado de Alta Idade Média e o nosso tema é a invasão ou as invasões dos povos bárbaros germânicos, a formação e as características desses reinos bárbaros germânicos que se formaram no lugar do Império Romano e especificamente falar do reino dos francos, que foi o mais importante deles todos. Para começar a falar sobre isso, gente, eu quero fazer uma introdução bem rápida, que é a seguinte. A partir da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, com as invasões germânicas, é muito comum a gente dizer que se inicia na Europa uma fase, uma época, chamada de Idade Média. Claro que não foi quem viveu essa fase que deu esse nome para o período, né? Porque a ideia, o conceito de Idade Média pressupõe a média é algo que está no meio dos extremos. Então, quem viveu na Idade Média não sentia na idade do meio, se sentia vivendo o presente. Então, quem chamou de Idade Média foram as pessoas, a geração que veio depois, no final, na fase de declínio da Idade Média, que é a fase do Renascimento Cultural. Então, a Idade Média europeia, historicamente falando, ela se desenvolve da crise e da queda do Império Romano, a gente localiza cronologicamente no século V, até o processo de expansão capitalista com a queda de Constantinopla, com as grandes navegações, com o processo todo de formação dos Estados Nacionais Europeus, que é por volta ali do século XV. Então, é um período, uma Idade Média, de 1000 anos. Claro que esse longo período não é uma coisa só, não é um bloco só histórico. Por mais que os carinha do Renascimento Cultural, que é os carinha que chamaram de Idade Média porque eles queriam se diferenciar, eles queriam falar assim, isso aí é uma noite de 1000 anos, é uma Idade Média. E nós somos o Renascimento Cultural, estamos devolvendo as luzes da civilização e do desenvolvimento histórico para a humanidade. Mentira! Eles quiseram marcar uma diferenciação, chamando de Idade Média de Idade das Trevas. A gente discute esse conceito depois. Mas o lance é que, por mais que os renascentistas queiram nos convencer de que a Idade Média é um único bloco de atraso, teocentrismo, crise, problemas, isolamento, fechamento, guerras, doenças, feudalismo, ruralização, decadência das cidades, queda do comércio, não é. Os historiadores costumam separar a Idade Média em 2 grandes períodos, que também é um exagero, mas vá lá que agora pelo menos faz algum sentido. O primeiro grande período é a Alta Idade Média, que vai do século V ao século XI. Alguns localizam no 10, eu gosto de localizar no 11, o fim da Alta Idade Média. Então é mais ou menos aí dos anos 400 até os anos 1000. Sussa? A outra fase da Baixa Idade Média costuma ser localizada do século XI até o século XV. Na Europa e só na Europa, qual é a característica geral que nós podemos qualificar ou caracterizar cada um desses grandes períodos da Idade Média? A Alta Idade Média do século V ao XI pode ser caracterizada de modo bem genérico e superficial como a fase de formação até chegar ao auge do feudalismo. Então é um período que começa muito conturbado, muito confuso, muito cheio de guerras, invasões, transformações históricas, para chegar no auge de uma estabilização de uma sociedade, de uma economia e de uma cultura feudal medieval. Lá no século XI, então lá por volta do século IX, o feudalismo chega no auge. No século XI ele entra em crise. E entra em crise por quê?
por motivos que nós vamos estudar mais tarde, obviamente, mas porque o feudalismo conseguiu estabilizar tão bem a Europa que fez a população crescer, aí começou a ter muita gente para pouca terra dentro dos feudos e deu pau. Aí o feudalismo entrando em crise, ele vai começar a passar por um período de decadência, crise e decadência, em que o feudalismo entra em declínio e uma nova realidade não feudal, urbana, capitalista, burguesa, começa a se formar. Então, a Baixa Idade Média é um período de transformações que não é mais da formação do feudalismo, é a crise, o declínio, a decadência e a superação do feudalismo pela formação da nossa realidade histórica chamada de capitalismo. Então, tendo isso do século XI ao século XV. Tendo feito essa breve caracterização, o que nós vamos discutir aqui? Nós vamos discutir o começo da Alta Idade Média. Nós vamos discutir exatamente aquela fase bem confusa de guerras, invasões, de disputas por território, de fixação de populações germânicas, onde antes era o Império Romano. Então, por isso que nós vamos falar das invasões bárbaras e do Reino dos Francos, tá bom? Esse mapa, moços e moças, nos apresenta o que aconteceu com o Império Romano do Ocidente depois que o Império Romano do Ocidente deixou de existir. Então, veja. O que está em laranja aqui, do lado direito para você, do leste geográfico aqui desse mapa, é o chamado Império Romano do Oriente, que nós já discutimos anteriormente e o denominamos como Império Bizantino, por conta do antigo nome da capital do Império Romano do Oriente, que era Bizâncio, chamada naquela época já de Constantinopla. Então, o Império Bizantino é uma história à parte que a gente já conversou. O Império Romano do Ocidente virou isso aqui, ó, esse caos de muitos povos germânicos que invadiram, se fixaram e criaram uma nova realidade, formada exatamente por essa mistura cultural, econômica, política, social e histórica entre o que sobreviveu, o que sobrou de mundo romano, porque veja bem, olha para mim. O Império Romano sumiu, mas a sociedade romana continuou lá. O Império Romano foi destruído, mas as estruturas do funcionamento do mundo romano ainda estavam vivas. Em crise, com problemas, mas estavam vivas. E é sobre essa realidade de uma sociedade romana, de uma estrutura romana de funcionamento da economia, da sociedade, é que vão se impor os povos germânicos invasores. E é dessa mistura entre o que sobreviveu de Império Romano, inclusive o poder da Igreja Católica, que sobrevive à queda do Império Romano. O que sobrou de mundo romano, misturado, miscigenado, imbricado, quer dizer, quando uma coisa penetra na outra e não dá mais para separar. É dessa mistura entre romano e germânico, na economia, na sociedade, na cultura, na mentalidade e na política, é a mistura disso que vai dar na Europa que nós conhecemos, nos povos europeus que nós conhecemos, nas sociedades europeias que nós conhecemos e, portanto, vai dar no mundo medieval. Tá bom? Então dá uma olhada no mapa outra vez. Ó, o que a gente tem? A gente tem a formação de alguns reinos aqui onde antes era Inglaterra, que vão ser fundamentalmente o reino dos anglo-saxões, que é um povo germânico, e o reino dos bretões, um pedaço aqui da Inglaterra e um pedaço do norte da atual França. Um outro reino que vai se formar é o reino dos francos, que é essa marca em verde mais claro. Vai ter também o reino dos burgúndios, vai ter o reino dos visigodos, o reino dos suevos e o reino dos bascos. Vai ter o reino dos ostrogodos e o reino dos vândalos. Vamos ter também povos germânicos que não vão penetrar diretamente o Império Romano, mas vão também se misturar aos romanos, que são os alamanos, por exemplo, e os bávaros. Tá bom? Os lombardos, que mais tarde vão invadir essa região do norte da atual Itália e formar a Lombardia. Tá certo? Então nós vamos ter tudo isso aí. O resultado é a formação, então, de um monte de reino germânico, onde os reis eram os chefes guerreiros germânicos, mas onde a cultura guerreira
militarista e agrícola germânica vai se misturar com a cultura católica, latina e romana do que sobrou de sociedade e mundo romano. Tá bom? Ó, esse mapa é de 510 a.C., então perceba, o Império Romano, antes de Cristo não, depois de Cristo, o Império Romano caiu em 476, então esse é um mapa muito próximo do fim, muito próximo do momento em que o Império Romano terminou, tá bom? Então vamos lá, gente. O que nós temos que entender primeiro? Nós temos que entender o seguinte, nós já conhecemos quais eram as características da realidade romana na fase final da história do Império Romano. Né? A gente estudou chamando isso de Baixo Império Romano ou Dominato. Então nós estamos ligados o que significou essa fase. Se não lembramos, o tio vai lembrar um pouquinho. Então, o final do Império Romano, a fase do Baixo Império, era uma fase de crise. A crise começa por causa da Pax Romana, que fez o Império Romano chegar numa extensão tão gigantesca que os exércitos romanos não conseguiram manter guerras nas fronteiras. Isso diminuiu a entrada de escravos na economia e na sociedade romana. Isso levou a uma crise econômica. De falta de escravos significou falta de trabalhadores. Então vai tendo, gradual e lentamente, a partir do século III, falta de trabalhadores, queda na produção agrícola, queda na produção artesanal, diminuição do comércio romano e diminuição do nível geral de riqueza produzida e em circulação no mundo romano. Então isso vai fazer subir o preço dos produtos, vai gerar inflação, vai fazer os pobres viverem de uma situação ainda mais precária, vai levar a um monte de problema social e a um monte de problema econômico. A situação se agrava, e isso é entre os séculos III e século V. A situação se agrava porque essa crise econômica vira também uma crise social, por causa da miséria e do descontentamento popular, que vira também uma crise política, porque se está em crise econômica, o governo do Império Romano não consegue arrecadar impostos suficientes, não consegue pagar funcionários e exército. Isso começa a levar a uma crise política, por quê? Porque vai ter corrupção dos funcionários romanos que estão desesperados por grana e vão usar o seu poder e a sua autoridade para levar vantagem pessoal. E também o exército romano, que não vai ser mantido mais, né, com os salários do Império Romano. Os próprios generais vão manter os seus exércitos e vão começar a usar o exército para lutar contra o imperador, para derrubar o imperador, ou para saquear cidades romanas para ter grana para pagar o exército. Então começa a ter guerra civil, revolta, guerra interna, isso é uma crise política. Nesse cenário, se os exércitos romanos, não todos e não de uma vez só, mas se os exércitos romanos cada vez mais, ao invés de proteger as fronteiras, fazer guerra contra os bárbaros, os povos estrangeiros, que eram os povos escravizados, que eram os povos que viravam escravos. Os romanos estão fazendo guerra interna, revolta e tentando derrubar o imperador para virar imperador. Isso começa a ter invasão estrangeira, invasão dos povos germânicos, de modo cada vez mais descontrolado. No meio disso tudo, um monte de guerra, fome, miséria, invasão. Os lugares que eram mais afetados, mais atacados, que mais sofriam eram as cidades. Então a população começa a fugir da cidade para o campo, isso chama êxodo urbano, quando a sociedade foge da cidade e vai buscar proteção e oportunidade de trabalhar e sobreviver na zona rural. Como os donos de terra estavam sem trabalhadores suficientes, porque estava faltando escravo e faltava cada vez mais escravo, os grandes fazendeiros receberam essa população que estava fugindo da cidade de braços abertos, para virarem trabalhadores fixados na terra, que não podiam sair, em troca da proteção e do direito de trabalhar e sobreviver. Além de não poder sair, ter que trabalhar, eles tinham que pagar pesados impostos, não para o governo romano. Os trabalhadores, apelidados de colonos, tinham que pagar pesados impostos para os fazendeiros romanos, que usavam que não era grana, essa riqueza agrícola que recebiam dos camponeses colonos para manter exércitos particulares, para defender a terra e se isolar, se fechar. Resultado, está começando a formar o feudalismo ali na Europa. E aí, o fim de tudo isso é as invasões germânicas ficarem tão grandiosas que vão levar a isso aqui, a formação desta realidade, de uma base social romana invadida por povos germânicos que vão formando reinos germânicos na região da Europa Ocidental. Então, gente, a gente sabe o que está acontecendo com os romanos.
A gente sabe que eles eram etnocêntricos e chamavam todos os povos não romanos de bárbaros, como até uma maneira de dizer que os romanos eram superiores. Mas o fato é que esses bárbaros que os romanos consideravam tão selvagens, tão inferiores e tão não civilizados, dominaram o território romano e vão se impor. Então o que nós vamos ter? A formação de uma nova cultura e uma nova realidade ocidental na Europa, que é a mistura entre romanos e germânicos. Agora, a gente sabe o que os romanos trouxeram de contribuição para essa realidade. A ruralização, a decadência das cidades, a fuga da população da cidade para o campo, o êxodo urbano, o fechamento das áreas agrícolas, a militarização das terras, que vão ser chamadas de feudos. O poder da Igreja Católica sobre a mentalidade da população, a gente conhece essa história. O que a gente não conhece? A gente não conhece qual é a contribuição social e cultural que os germânicos têm para dar. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente entender quais eram as características desses povos germânicos quando invadiram o Império Romano. E ao invadir o Império Romano e destruir o Império Romano, contribuíram ainda mais para a decadência das cidades, para a fuga de população da cidade em direção ao campo, para a diminuição do comércio, porque era guerra, era invasão, difícil de circular produtos e riquezas. Então, por isso até que as pessoas estão fugindo da cidade, porque não tem mais como viver na cidade, porque nem produção de riqueza está tendo mais, nem comércio está desenvolvendo mais. Cada vez mais o fechamento das pessoas nas zonas rurais, cada vez mais a militarização das zonas rurais. Isso é muito ampliado pela violência da invasão dos povos germânicos. Agora, que cultura tem esses povos germânicos? Que mentalidade tem esses povos germânicos? Que tipo de contribuição eles vão dar para a formação do novo mundo da Europa Ocidental? Então, vou rapidamente tentar descrever como é que viviam esses povos germânicos antes de invadir o mundo romano. Havia duas características centrais nesses povos. Antes de falar delas, eles eram povos politeístas, eram povos que viviam sem a formação de um Estado e de um governo centralizado. Por quê? As duas características centrais eram: esses povos eram caracterizados como clãs de aldeias agrícolas e extremamente militaristas. Então, o que significa clãs de aldeias agrícolas? Significa o seguinte: vou pegar um exemplo qualquer, tipo os visigodos. Os visigodos moravam lá na região onde eles habitavam, e a vida deles era, a maior parte do ano, eles eram agricultores nas suas aldeias. Havia poucas cidades visigóticas, e as cidades visigóticas não eram que nem as cidades romanas, centros econômicos, comerciais, culturais e políticos importantes. As cidades dos povos germânicos, eu estou falando dos visigodos, mas serve para todos os povos germânicos, eram cidades muito mais formadas pela aliança de várias aldeias para fazer um certo comércio, do que propriamente pelo desenvolvimento de uma cidade enquanto centro político e social. Tá bom? A vida mesmo da maioria da população germânica era nas aldeias. E lá nas aldeias eles plantavam uma agricultura de subsistência que era comunitária, igualitária. Então não havia propriedade privada da terra entre os germânicos, não havia governo entre os germânicos, porque o que os germânicos eram clãs. Então um clã agrícola tinha a terra como um bem coletivo, porque esse clã se sentia uma mesma grande família, descendentes de um mesmo ancestral. Professor, que nem a época das comunidades gentílicas na Grécia? É mais ou menos a mesma coisa. Que nem a época dos clãs romanos, antes da formação da cidade-estado de Roma? É mais ou menos a mesma coisa. Tá bom. Aí, como é que era a vida desses clãs germânicos? Como eles viviam da agricultura, e nem sempre a região onde eles habitavam era de uma agricultura tão vasta, tão fértil e tão produtiva, uma parte grande do ano eles se dedicavam a guerras, invasões e conflitos. Guerras e invasões contra os próprios clãs vizinhos. Então veja, um povo que nem os visigodos, eles se sentiam o mesmo povo, porque eles tinham a mesma cultura, a mesma história, os mesmos deuses, a mesma religião, os mesmos mitos, a mesma identidade cultural. Então eles se sentiam visigodos. Mas não tinha um governo visigodo, um reino visigótico. Antes de invadir o Império Romano, não. O que eles tinham eram esses clãs.
E muitas vezes esses clãs eram rivais porque disputavam terras. Em outros momentos, os clãs faziam guerra se unindo, vários clãs, e invadindo outros povos vizinhos para tentar saquear riquezas. Ou às vezes povos nem vizinhos, às vezes fazendo longas viagens, como era o caso de povos germânicos que durante algum tempo atacavam as fronteiras do Império Romano para tentar atacar cidades próximas da fronteira e extrair riquezas, e depois voltavam para a sua região original para levar essas riquezas e ser uma fonte de desenvolvimento econômico para eles. Então era a guerra e a vida comunitária, agrícola no clã, as duas características centrais da sociedade. Como eles não tinham um sistema de governo, eles tinham um sistema próprio de organização que era baseado na fidelidade do clã. Então era assim, cada clã germânico, os guerreiros do clã, que eram os homens, né? As mulheres também iam para a guerra, mas os homens é que eram os líderes do negócio. Em cada clã, os guerreiros daquele clã escolhiam um chefe guerreiro. Essa escolha variava de povo germânico para povo germânico e variou de época para época. Às vezes, a escolha era simplesmente os guerreiros votarem mesmo para dizer, ó, quem é o guerreiro mais pica que deve nos comandar na época de guerra. Ele não era um governante, ele era um comandante militar, um chefe guerreiro, que comandava os guerreiros na época da guerra. Fora da época da guerra, ele não mandava em nada. Ele era só mais uma pessoa. No máximo, ele era consultado como uma espécie de legislador, ou seja, como uma espécie daquele que dizia o que eram as leis do clã. Mas ele não governava de verdade, ele era só chefe guerreiro. Enfim, às vezes essa escolha do chefe guerreiro era por disputa entre os guerreiros, né? Os guerreiros tivessem interesse em ser chefe. Às vezes a escolha do chefe guerreiro era por uma competição entre os guerreiros que queriam ser chefe. Nunca era hereditário. Se o poder de chefe guerreiro passava de pai para filho, era porque o filho fez por merecer dentro da cultura daquele clã. Tá certo? Só que assim, ó, enquanto o chefe guerreiro era chefe guerreiro, o povo germânico, né, o resto do clã, tinha que ter total fidelidade àquele chefe guerreiro. E essa total fidelidade tinha um nome. Isso era chamado de comitatus. Comitatus era essa fidelidade ao chefe guerreiro, de seguir a sua liderança em época de guerra. Isso não tornava o chefe guerreiro um governante do clã, mas tornava ele uma pessoa com moral e liderança para comandar em época de guerra e para ser consultado nos assuntos importantes da comunidade. Tá certo? Então guardem essa informação sobre o comitatus e a ausência de um governo entre os povos germânicos. Beleza? Pula isso aqui também, que eu estou afirmando no último tópico, que eu vou voltar nisso depois. Aí o que acontece então? Essa integração entre romanos e germânicos vai dar uma cara nova para a Europa Ocidental, porque vai misturar a cultura romana, onde já havia a ideia de propriedade privada, né? Havia os latifúndios, os senhores de terra eram como se fossem donos das terras, né? Havia a ideia de governo, o Império Romano tinha sido destruído, ok, mas a cultura, a mentalidade política dos romanos era uma cultura, uma mentalidade baseada na noção de direito, de lei e de Estado, de governo e de sistema de poder unificado, centralizado, organizado, diferente dos germânicos que eram clãs sem governo, com liderança guerreira apenas. Os romanos eram cristãos, né? O cristianismo era a religião oficial do mundo romano, os romanos eram cristãos. Já os germânicos eram politeístas, que os cristãos, a Igreja Católica chama de pagãos. Então os germânicos eram pagãos, politeístas, não conheciam formas de poder estatal, formas centralizadas, organizadas, com lei, governo, etc., de poder, e não desenvolviam propriedade privada da terra. Só que ao se misturar com os germânicos e os romanos, ao se misturarem, misturaram essas características históricas e culturais também. Ou seja, os germânicos vão achar mó da hora essa ideia de governo, de Estado, de os chefes guerreiros, né, de não ser apenas chefes guerreiros, serem donos de terras ou senhores de terras. Percebe? Mas ao mesmo tempo eles vão manter a sua tradição da fidelidade ao líder. Então vai misturando. Vai demorar um pouco mais para eles absorverem o cristianismo, que é o que eu falei para você pular, né? Quando acontecer a cristianização dos povos germânicos,
Aí a integração entre romano e germânico vai estar completa, e aí nós vamos ter a formação completa do mundo medieval feudal. Mas isso não é agora ainda, isso não é no começo, isso vai ser mais tarde um pouquinho, eu vou falar como isso aconteceu. Então o que vai acontecer, galera? Vai acontecer um fenômeno que é o seguinte, aí eu vou precisar da sua imaginação histórica. Os germânicos destruíram o Império Romano e venceram os exércitos romanos, ok. Será que mataram todos os guerreiros romanos? Não. O que os guerreiros romanos sobreviventes fizeram? Fugiram. Para onde? Onde que tinha a formação de exércitos particulares para defender a região? Na zona rural. Então o que aconteceu? Os senhores de terra romanos, que já tinham seus exércitos particulares para defender suas terras, e é por isso que a população fugindo da cidade ia para o campo para ter proteção, os senhores de terra romanos absorveram esses guerreiros romanos fugindo, derrotados pelos germânicos, fugindo da invasão germânica. Porque sabe o que os povos germânicos fizeram para invadir Roma? Os clãs se uniram. E quando os clãs se uniam, eles escolhiam um chefe guerreiro geral, que eles chamavam de rei. Então, na ideia dos germânicos, o rei não era um governante. O rei era um chefe guerreiro geral que tinha fidelidade de todos os clãs na guerra. Então o rei comandou esses grandes exércitos dos povos germânicos, dos vários povos germânicos, cada um com seu rei, comandando esses exércitos, e venceram o exército romano e destruíram o Império Romano, beleza. Só que aí o que acontece? Na hora dos germânicos se fixarem mesmo na terra, o que eles vão achar lá? Né? Eles vão se dividir em clãs, cada clã vai querer se fixar numa região, para tomar posse das terras daquela região e viver ali. Mas o que esses clãs germânicos vão encontrar quando tentarem se fixar nas terras romanas, nas antigas terras romanas? Vão encontrar os senhores de terra romanos e seus exércitos particulares defendendo a terra, com os camponeses trabalhando, se isolando de forma fechada e militarizada. Então quer dizer, depois da primeira onda de guerra, que foi a guerra de invasão, vai ter uma segunda onda de guerra que vai durar séculos, ou melhor, décadas, que é a guerra de conquista da terra. Então primeiro é uma guerra geral de invasão, depois os clãs se separam e vão cada um para uma região fazer guerra contra os senhores de terra romanos para tomar a terra deles. Todos os clãs germânicos que conseguiram tomar as terras dos senhores de terra romanos? Não senhor e não senhora. Em alguns lugares os germânicos saíram vitoriosos e o chefe guerreiro germânico vira senhor daquela terra. Em outros lugares, os clãs germânicos foram derrotados no conflito. E o senhor de terra romano conseguiu continuar sendo o senhor de terra naquela região. Só que em qualquer um dos casos, o mais comum foi os germânicos vencerem. Mas em qualquer um dos casos, o que acontece? O derrotado é absorvido. Então veja, se os clãs germânicos vencem, os guerreiros romanos que sobrevivem acabam virando também aliados do clã germânico e vão virar uma coisa só, que é isso aqui, ó. Uma elite de guerreiros que passa a se considerar nobre, né? Os guerreiros germânicos, romanos e misturados começam a se considerar uma nova camada social, uma camada nobre. O que quer dizer nobreza mesmo? É uma camada que se considera superior por natureza, superior por nascimento e que tem o direito natural e divino de comandar o resto da sociedade. Então essa camada de guerreiros nobres vão ser quem? Os romanos e germânicos que vão se misturar. Senhores de terra romanos, senhores guerreiros germânicos, que vão virar o quê? Senhores feudais. É aí que começa a nascer a ideia de senhor feudal. Dessa mistura de guerreiros romanos com guerreiros germânicos, formando um exército para defender a terra. E o chefe, se era um chefe germânico ou se era um chefe romano, ele passa a ser o nobre, o senhor feudal. Então nós temos uma nobreza formada por senhores de terra, daqui para frente eu vou chamar esses senhores de terra de senhores feudais, e de guerreiros misturados de romanos e germânicos, guerreiros nobres que são o exército desse senhor feudal para manter o controle sobre a terra. Para proteger a terra e para dominar quem? A outra camada da sociedade, que é a maioria da população formada por camponeses, trabalhadores
forçadamente fixados na terra, que nem os camponeses, nem seus descendentes podem sair daquela terra, daquele feudo, daquela região, porque eles são obrigados a trabalhar de graça nas terras dos nobres senhores feudais, trabalhar nas terras que eles têm para sobreviver, e dessas terras que eles têm para sobreviver, os camponeses têm que pagar ainda um imposto para o senhor feudal da terra. Essa galera, então, não vai mais ser chamada de colonos nem de camponeses. Uma parte é de origem romana, uma parte de origem germânica. Então, os germânicos que não são guerreiros são camponeses e eles se fixam na terra e também vão se misturar com os romanos que já estavam ali. Isso vai formar, então, uma maioria camponesa da população que nós passamos a chamar de servos feudais. Então, essa é a estrutura básica da formação do feudalismo. Ruralização, população da cidade fugiu para o campo, invasão germânica, mistura disso tudo, ruralização, fechamento, isolamento, militarização da terra, isso é o feudo. Uma terra fechada no sentido de tentar produzir tudo o que precisa ali dentro, sem depender de coisa que venha de fora, que é para não aceitar a entrada de estrangeiros que pudesse, de forasteiros que pudesse colocar em risco aquela sociedade. Então ela é isolada, economicamente fechada, socialmente dividida em duas camadas básicas, senhor feudal e seus nobres guerreiros como a camada do poder, camponeses servos como a camada sem poder, dominada, explorada e oprimida, mas que pelo menos tem proteção e tem onde viver, porque senão estava fodida, porque as cidades, o pau comia, a guerra cantava, os saques, as invasões causavam ainda um caos cada vez maior. Então nós temos declínio das cidades, declínio do comércio, fechamento das zonas rurais e formação de uma sociedade cada vez mais estratificada, ou seja, estratificada quer dizer dividida em camadas rígidas que não se misturam e nem tem mobilidade, nem dá para passar de uma camada para outra. Uma camada de nobres, senhores de terra e guerreiros feudais e uma camada de trabalhadores forçados do feudo, os servos, que é a maioria da população. Tá bom? Então isso é a origem da formação da sociedade feudal que nós conhecemos. Para completar a formação só falta isso aqui, ó. A cristianização dos germânicos, para daí a Igreja Católica ser a base da mentalidade, da religião e ser a detentora, né? Aquela que detinha, aquela que controlava o monopólio do conhecimento, o monopólio do pensamento, o monopólio, ou seja, a Igreja Católica vai controlar a mentalidade e vai dizer para a sociedade o que é verdade ou não e qual é a vontade de Deus que tem que ser obedecida por todos. Só que enquanto os germânicos não se converterem ao cristianismo, não se tornarem católicos, a Igreja vai ter um poder meio limitado sobre os descendentes dos romanos, mas não sobre essa nova galera germânica. Então vai ter que acontecer alguma coisa. Aí, gente, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: você percebe que essa nova sociedade é uma sociedade muito instável. Instável por quê? Porque olha só, os senhores de terra romanos, beleza, vão virar os senhores de terra romanos e os chefes guerreiros germânicos, beleza, eles vão virar os nobres senhores feudais. Os guerreiros romanos e germânicos, beleza, vão se misturar ali e vão virar a nobreza guerreira feudal. As pessoas que não são guerreiros, os colonos romanos ou os camponeses germânicos, beleza, vão virar os servos feudais. Tá mais ou menos fácil. Agora, tinha um outro elemento. Qual era o outro elemento? E aquele rei germânico? Ele queria ser rei. Como ele entrou em contato com a cultura romana, ele não achava que o rei tinha que ser somente um chefe guerreiro. Ele achava que o rei tinha que se tornar o quê? Seguindo a tradição romana. Exatamente, um governante. Só que você acha que os senhores de terra, que são agora senhores feudais, que estão acostumados a não ter governante, estão acostumados a cada chefe guerreiro comandar a sua região, você acha que eles vão aceitar tranquilamente que o rei se torne um governante? Provavelmente não. Então o que vai acontecer? Além de por muito tempo ainda ter várias outras invasões de povos estrangeiros que não se fixam ali,
Vão só invadir, saquear cidades e causar o caos, atacar os feudos, mas os feudos se fecham, se defendem, é uma zona. Além disso, vai ter outro tipo de guerra, que é guerra de senhor feudal contra senhor feudal disputando terra. E vai ter guerra dos senhores feudais contra os seus próprios reis, não querendo aceitar que o rei governe. Principalmente porque, lembra que eu pedi para você guardar o que era o comitatus? Então, agora nós vamos usar. Porque o costume do comitatus era um costume de fidelidade ao chefe, ao líder, enquanto ele fosse vivo. Mas não era uma fidelidade automática ao seu filho. Então, o filho de um líder, de um rei, não era considerado naturalmente o herdeiro do trono pelos povos germânicos. Isso é uma mentalidade que eles preservaram do comitatus. Então o que vai acontecer? Muita guerra, muito caos. E isso vai levar então a que esses reinos germânicos sejam reinos muito frágeis. De vez em quando se fortalecia quando tinha um rei militarmente muito poderoso, que conseguia impor o seu poder e obrigar os outros nobres guerreiros a aceitarem que ele era rei e governava, e que o seu filho é rei e governava, mas aí vira e mexe tinha revolta, tinha guerra para derrubar essa dinastia, né? Essa família que ia ficando no poder de geração em geração, e era sempre meio caótico. Então o que vai acontecer? Alguma coisa vai ter que mudar na mentalidade europeia para abandonar o comitatus e criar um costume de herança, herança do trono, herança do poder, herança da terra. E isso vai ser a função da Igreja Católica. Quando a Igreja Católica conseguir fazer aliança com os povos germânicos, com os chefes guerreiros e os reis, a Igreja Católica vai ser o elemento que vai direcionar a mentalidade da sociedade para aceitar essa ideia de que a sociedade tem que aceitar o senhor feudal e tem que aceitar o rei. Por quê? Porque eles são representantes de Deus no mundo, entendeu? Então é quando tiver a cristianização dos germânicos, aí nós vamos ter uma Europa formada do jeito que vai ser o feudalismo, que nós não vamos estudar nessa aula. O que nós vamos estudar? Como é que começou a ter a cristianização dos povos germânicos. E ela começa até aqui, ó, com o reino dos francos, que vai dar origem à França, obviamente, né? Acho que vocês já tinham imaginado. O reino dos francos, ou França, ou Frânquia, se você preferir, foi o mais importante desses reinos germânicos, porque foi o único que conseguiu se tornar verdadeiramente centralizado e poderoso. E por quê? Porque foi o reino dos francos o primeiro reino que teve uma união entre a Igreja Católica e o rei. Foi um rei germânico, um rei franco, chamado Clovis, ou Clodoveu, o primeiro rei que se converteu ao cristianismo e fez uma aliança com a Igreja Católica. Qual era essa aliança? A Igreja Católica o rei ajuda a Igreja Católica a cristianizar e catolicizar todo o povo germânico, os francos. Então, como o rei franco se converteu ao cristianismo, ele vai forçar os seus chefes guerreiros a também virarem cristãos, e os seus chefes guerreiros e senhores feudais vão obrigar os nobres guerreiros a também virarem cristãos. Então, isso vai ser uma cristianização do povo franco, a partir do rei, de cima para baixo. E se o rei ajudou a aumentar o poder da igreja, porque ajudou a cristianizar o povo germânico, em troca disso, o que a igreja vai oferecer para o rei? Um apoio para convencer o povo germânico a abandonar o comitatus e aceitar que o poder do rei tem que passar de geração em geração. É por isso que o reino dos francos vai ser o primeiro reino germânico a ter uma dinastia. O que significa dinastia? Dinastia é quando uma mesma família controla o trono, passando o poder de geração em geração. Então a primeira dinastia de reis franceses é chamada de dinastia Clodovingia, que significa os reis da família dos descendentes do Clovis, ou do Clodoveu, Clodovingia. Tá bom? Dinastia. Só que essa dinastia Clodovingia, veja bem, ela tinha o apoio da igreja, fortaleceu o poder real, mas não centralizou 100% do poder. Por que não centralizou 100% do poder? Porque os chefes militares nobres regionais, que nós estamos chamando de senhores feudais, eles tinham seus exércitos particulares ainda, então eles tinham
como limitar o poder do rei. Tá bom? Beleza. Só que o reino dos francos se torna um reino mais estável, um reino mais duradouro, onde não tem muita guerra interna, um reino que se tranquiliza, se pacifica pela influência do catolicismo. Quando a dinastia Clodovingia acaba, e acaba porque acaba, né? Porque os reis não têm herdeiros, aí tem uma guerrinha entre vários nobres para ver quem vai ser o próximo rei, e assume o poder um cara chamado Meroveu, e ele dá início a uma nova dinastia chamada dinastia Merovingia, que está aí no esquema que vocês estão olhando, né? Então essa dinastia Merovingia, ela vai ser uma dinastia longa, que vai ficar muito tempo no poder. Só que ela vai ter alguns problemas. Por quê? Porque ela não vai ter uma aliança tão forte com a Igreja Católica que nem antes, e esses reis merovingios vão ser mais fracos, porque eles vão enfrentar muitas guerras internas, né? Muita disputa pelo trono. Eles vão conseguir manter a dinastia merovingia, mas os nobres não vão obedecer os reis merovingios e vão fazer revoltas com muita frequência. Os nobres senhores feudais. O resultado disso é que os merovingios acabam tendo que aceitar uma limitação do seu poder, a ponto de os últimos reis merovingios serem apelidados de reis indolentes. Indolente quer dizer preguiçoso, vagabundo, que não cumpre o seu dever. Por quê? Porque para acalmar os nobres guerreiros e senhores feudais e senhores de terra, os reis merovingios vão aceitar que o rei continua no trono, mas quem governa vai ser um representante da nobreza. O rei escolheu então um nobre mais pica entre os senhores feudais franceses, e esse cara ia ocupar o cargo de maior-domus. Eu sei que está escrito major, mas é uma palavra em latim, e o J em latim tem som de I. Maior-domus, que é a origem da palavra moderna mordomo. Mordomo. O que faz um mordomo numa casa rica, vocês sabem? Não é que nem o comercial lá do Tang, que o mordomo é o que traz o suco Tang para o moleque e fala, ele não merece. Ou que nem no comercial do papel higiênico, que o mordomo traz o papel higiênico para o patrão que estava cagando e acabou o papel higiênico. Mordomo não é isso. A palavra mordomo vem do latim, significa maior domo, significa maior é o chefe administrador. O administrador do domus. O que é o domus? O patrimônio, a casa do patriarca, do chefe da família. Então, o maior-domus é aquele que administra a casa no lugar do dono da casa. Então, as famílias verdadeiramente ricas têm mordomo ou governanta. Governanta é o mordomo feminino. O mordomo ele tem uma verba que ele usa como ele quiser. Então, sei lá, vamos supor que para manter uma mansão de uma família riquíssima custe 20 mil reais por mês. Então, vai lá o dono da casa, deposita esses 20 mil reais numa conta que o mordomo administra. Então, o mordomo que contrata os trabalhadores, os empregados, os faxineiros, os cozinheiros, as cozinheiras, enfim, os trabalhadores de jardinagem, trabalhadores, sei lá, de manutenção do prédio. É o mordomo que cuida de tudo isso. É o mordomo que repõe o estoque na despensa de alimentos e mantimentos. É ele que fiscaliza a atividade dos empregados e servos da casa. É ele que decide as compras de materiais de limpeza, as reformas que o imóvel precisa para não perder, para não se degradar, né, para não perder o seu valor. O mordomo passa a ser um chefe da administração. O dono da casa não tem que se preocupar com a casa, porque o mordomo cuida disso. O dono da casa vai viver o seu lazer, ou vai viver os seus negócios, ou vai viver os seus prazeres, enfim. É isso que acaba acontecendo na França dos merovingios. Como os reis são frágeis, eles nomeiam esse mordomo, que é um nobre muito poderoso, é o senhor de terras, um senhor feudal muito forte e muito... um comandante militar muito poderoso, né? Tem um exército particular muito forte, e aí o major-domus é que passa a governar no lugar do rei. Então o rei é indolente por quê? Porque ele vive só na vida dos prazeres ou na vida da corte. Corte é o ambiente social da nobreza e dos puxa-sacos que circulam o rei para mostrar o quanto ele é foda, o quanto ele é importante, o quanto ele é superior ao resto da sociedade, porque ele tem um monte de puxa-saco que ele sustenta. A corte.
Então são os músicos, né, os artistas, os bobos da corte, os nobres vagabundos que vivem de pensões do rei, os seus conselheiros, essa fita toda aí, a corte. Enquanto isso, majordomos que governam. Então teve vários majordomos. E por que teve vários? Porque eles tinham que prestar um juramento de fidelidade, tipo comitatus, de não derrubar o rei do trono. Virava meio que uma simbiose, né? O rei não governa, perdão, mas continua sendo rei. E o majordomos governa, comanda os exércitos, comanda a administração, mas não é rei. Ele é só uma espécie de nobre mais respeitado e mais temido do reino. Até que chega um majordomos chamado Carlos Martel. Carlos o Martelo, porque ele resolvia os problemas com violência, uma martelada nos seus inimigos. O Carlos Martel era um majordomos que não estava muito feliz em ser majordomos, mas ele também, por uma questão de honra, não podia derrubar o rei que ele jurou servir e virar rei, até porque os outros nobres não iam respeitá-lo se ele desrespeitasse o seu juramento. Não iam segui-lo como rei. E aí ele ia ter problemas e tal, então beleza, continuou majordomos. Só que ele foi um majordomos tão importante que na época ele era majordomos do reino dos francos, deixa eu mostrar um mapa para vocês. O reino dos francos, aqui. Não, deixa eu mostrar o outro mapa, vai. Vai ficar meio bosta ficar voltando, mas tudo bem. O reino dos francos aqui. Na época do Carlos Martel, o reino dos francos foi invadido por um povo estrangeiro, os árabes, que nós não estudamos ainda, ou dependendo de qual é o material que você usa, a gente já estudou. Então, se a gente já estudou, você vai entender, se a gente não estudou, você vai entender melhor depois. Mas os árabes vão dominar desde o Oriente até o norte da África, tudo aqui, e vão invadir a Espanha. Em 711, tem um imperador árabe chamado Tariq, que vai invadir aqui, ó, o reino dos visigodos. E vai vencer os visigodos, vai vencer os suevos, vai vencer os bascos, quer dizer, só não vai vencer os suevos e os bascos aqui nessa regiãozinha. Isso aqui vai continuar sendo um reino cristão germânico. O resto da Península Ibérica vai virar Império Árabe, o Império Muçulmano. E eles não vão parar por aqui. O Tariq, bem na época que o Carlos Martel era mordomo dos visigodos, ele vai invadir também a França. Então, em 722 ele invade a França, em 732 ele consegue dominar a França até aqui. Em 732, vai ter uma batalha decisiva mais ou menos nessa região aqui, que é uma cidade chamada Poitiers. E na batalha de Poitiers, o Carlos Martel, maiordomos do reino dos francos, consegue vencer os árabes invasores. É a primeira derrota que os árabes tiveram em 100 anos de guerras de invasão e conquista e expansão. Perderam para os francos do Carlos Martel. Aí os árabes são expulsos para fora do reino dos francos de novo. Essa região aqui, que é uma região montanhosa, passa a ser a fronteira entre o que era o Império Árabe e o que era o reino dos francos. E o Carlos Martel consegue salvar o reino dos francos. Beleza. Aí o que acontece? Acontece que o Carlos Martel, obviamente, ele não vai querer mais deixar aqueles bunda mole dos merovingios continuarem sendo reis. Quando o rei merovingio, que ele jura fidelidade, morre, ele não deixa o filho desse rei merovingio assumir o trono. Ele coloca o próprio filho dele como rei. E aí, como ele era ainda vivo e era poderoso, ele vai continuar comandando o reino como majordomos até ele morrer, e quando ele morre, o filho dele governa como rei. Isso gera, então, uma nova dinastia, uma nova família real comandando o trono do reino dos francos. E essa dinastia é a dinastia carolíngia, os herdeiros de Carlos Martel. O nome do filho do Carlos Martel é um nome muito engraçadinho. Ele é Carlos. Super criativa a família carolíngia, né? Só que ele ganha um apelido. O Carlos original ganha o apelido de Martel. O Carlos ganha o apelido de Carlos o Pequeno. Ou Carlos o Breve. Porque ele também era autoritário e era muito incisivo nas suas decisões e ele era meio baixinho. Também conhecido como Pepino o Breve. Então, Pepino... Tá, eu sei que você está rindo. Se não está rindo é porque você é uma pessoa mal-humorada.
Cusão. Pepino, no francês medieval, não quer dizer o legume pepino. Quer dizer pequeno. Então, Carlos Pequeno, Carlos o Breve, Carlos Pepino, ou Pepino o Breve. Muitas vezes você vai achar Pepino o Breve, às vezes você vai achar Carlos Pepino, às vezes você vai achar Carlos o Breve. Mas saibam que é tudo a mesma pessoa. E aí o que acontece? Durante o reinado do Carlos Pepino, e antes dele, o pai dele, o Carlos Martel, eu vou sair um pouco aqui do esquema, gente, porque eu quero mostrar uma fita, eu quero juntar dois mapas aqui, para você conseguir visualizar o que eu quero que você visualize. Então tenha um pouquinho de paciência. Eu deveria pausar, mas não vou pausar não. Vou na raça mesmo. Vamos lá. Isso aqui, ó, é o território original do Reino dos Francos. Isso aqui que está em vermelho. Em verde claro aqui, ó. Território original do Reino dos Francos, a partir do século VI. O reinado dos carolíngios começa na passagem do século VIII para o século IX. Então é ali durante o século VIII, passando para o século IX, tá bom? Então é os anos 700 e os anos 800. Olha só o que o Carlos Martel e o Pepino conquistaram. Tudo isso que está em verde, cor de ranho aqui no mapa, de ranho de gente doente, ranho corona, um verde corona, tudo isso aqui, o verde corona, ó, são as conquistas de Carlos Martel e Carlos Pepino. Ó, o tamanho do Reino dos Francos, ó o tamanho do Reino dos Francos agora. Então ele conquistou as terras dos burgúndios, que passaram a se chamar Borgonha, conquistou o reino dos alamanos, que passou a se chamar Alamânia. Oi, professor, é daí que vai dar a origem a Alemanha? Conquistou o reino dos bávaros, que passou a chamar Baviera, conquistou a terra original dos francos, que ainda tinha um pouco de franco que não invadiu a região, lá na antiga Germânia, então a Francônia, conquistou a Austrásia, conquistou a Neustria, olha só quanta terra. Aí, o Carlos Pepino morre e o filho dele assume o trono, como herdeiro para manter a dinastia carolíngia. E o filho do Carlos Pepino também, você não vai adivinhar como ele chama. Uma coisa assim imprevisível, Carlos. Que vai ganhar um apelido muito especial, ele vai ser chamado de Carlos Magno. Magno quer dizer o grande. Então tem o Carlos Martelo, o Carlos Pequeno e agora o Carlos Grande. Que não é tanto uma questão de estatura, de altura física, ele é o grande porque ele vai fazer isso aqui, ó. Tudo o resto que está colorido no mapa, o verde é o que já era o Reino dos Francos e o que Carlos Martel e Carlos Pepino conquistaram nas suas guerras. O resto do que está colorido são as conquistas de Carlos Magno. Então, mano, olha o tamanho que a porra do Reino dos Francos se transformou. Pois é. Muito gigante. Maior até do que o Império Romano do Ocidente. É quase uma recriação do Império Romano do Ocidente com algumas exceções, né? Tipo, aqui, onde hoje é a Espanha e Portugal, tirando essa área aqui, ó, onde está escrito Astúrias, é que esse mapa está escrito em espanhol, que é o mapa mais legalzinho que eu achei, o mais preciso que eu achei, mas ele está em espanhol. Então, aqui está Astúrias, mas é Astúria. Aqui está Islã, mas é o Império Árabe, o Islão. Tá bom? Então, essa região aqui do Império Árabe e das Astúrias não foi conquistada pelos carolíngios e tinha feito parte do Império Romano. Essa região da Ilha da Inglaterra, até mais ou menos a região de York aqui, tinha sido conquistada pelos romanos, não foi conquistada pelos carolíngios. Mas agora, em compensação, essa região toda aqui, ó, eu exagerei um pouco aqui, mas foda-se. Essas regiões aqui nunca tinham sido conquistadas pelos romanos e foram conquistadas pelos carolíngios. A região da Germânia, essa região dos povos eslavos, dos croatas, da Dalmácia, da Caríntia, o Friuli tinha. A Baviera, a Francônia, essas regiões, a Saxônia, essas regiões nunca tinham sido conquistadas pelos romanos, nem no auge do Império Romano. Essa região dos croatas até tinha, mas foi conquistada pelos carolíngios. Então veja,
É impressionante o tamanho do Império Carolíngio. Esse cenário, então, galera, nos leva a uma situação que é a seguinte: o domínio do Carlos Magno nesse império tão amplo e tão gigantesco leva a uma realidade de extrema centralização do poder, por conta do poder militar do Carlos Magno. Como ele fez isso eu vou explicar depois. Mas o lance é o seguinte: com a formação do Império Carolíngio centralizado, unificado com o sistema de poder, o Carlos Magno vai conseguir reverter o processo histórico que estava em andamento. Não completamente, mas vai conseguir frear o processo histórico que estava em andamento. Qual era o processo histórico que estava em andamento? Era a formação do feudalismo, com as áreas rurais se fechando para proteger a população que fugiu da cidade e veio para o campo, o êxodo urbano, né? Então as cidades quase despovoadas, o comércio quase desapareceu, as rotas e estradas cheias de guerra, insegurança e conflito levavam a um fechamento das áreas rurais, a uma ruralização, a uma transição de economia de comercial para agrícola, fechada, voltada para a subsistência, com os nobres feudais, senhores feudais, guerreiros feudais, comandando as terras, comandando as pessoas e não obedecendo o governo nenhum. O Carlos Magno reverteu isso. Por quê? Porque como ele impôs o seu poder pela força militar e conquistou esses povos todos, ele vai conquistar esses senhores de terra também. E ele vai dominar todo mundo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar, pela força militar e pela organização do seu império, organização das leis e do governo, o Carlos Magno vai conseguir garantir segurança, vai acabar com as invasões e guerras internas. Vai reprimir e controlar todo mundo. Segundo, ele vai garantir segurança nas estradas. Então vai voltar a ser, não vou dizer tranquilo, mas vai voltar a ser possível a circulação de pessoas, produtos e riquezas. Portanto, um crescimento do comércio. Se tem crescimento do comércio, é porque vai muita gente começar a ir para as cidades tentar oportunidade de vida. Então as cidades vão voltar a crescer durante a fase do Império Carolíngio do Carlos Magno. Ele, o Carlos Magno, vai ser um grande estimulador de não deixar a igreja, apesar dele se unir com a igreja, como nós vamos ver daqui a pouco, de não deixar a igreja ser sozinha a controladora do conhecimento. Então, na corte dele, ele vai estimular a literatura, a arte, a música, a ciência, a filosofia e todo o desenvolvimento cultural, todo o desenvolvimento intelectual. Então vai ter um desenvolvimento do comércio, um desenvolvimento das cidades, um desenvolvimento da arte, da cultura, da filosofia, da ciência, da intelectualidade. Nós vamos ter um governo centralizado, nós vamos ter um sistema de leis para o império inteiro. Tudo isso Carlos Magno vai conseguir organizar. Essa fase, então, do Carlos Magno, que contraria o que vinha acontecendo, que era caos, guerra, zona, fechamento, zona no sentido de confusão, né? Fechamento das áreas rurais e formação do feudalismo, dos senhores feudais, dos feudos, e os camponeses trabalhando, preso à terra, a igreja mandando na mentalidade, os nobres mandando na terra e nas pessoas, e as pessoas trabalhando que nem os filhos da puta para sobreviver e receber proteção, ele vai reverter isso por um tempo, pelo menos. Essa fase, então, do governo Carlos Magno é chamada na Europa de Renascimento Carolíngio. Porque, repito, porque eu quero que você entenda e fixe, há uma reviravolta cultural. O que era a igreja controlando as mentalidades dá um reflorescimento da cultura intelectual, urbana, literária, artística, científica e filosófica. O que era o fechamento econômico rural dos feudos, volta a florescer o comércio e as cidades. O que era uma ruralização da sociedade, com medo de viver na cidade para se proteger no campo, volta a ter desenvolvimento urbano. O que era a ausência de um governo centralizado, porque os reis não conseguiam controlar os senhores feudais, Carlos Magno controla todo mundo, impõe seu governo, impõe suas leis. Então essa fase do Renascimento Carolíngio é absolutamente impressionante. Agora, como é que o Carlos Magno consegue isso? Dá uma olhada comigo. Ele vai criar um sistema de controle e administração baseado em quê? Baseado na divisão do território do território do Império Carolíngio em várias regiões menores, chamadas de condados e marcas. A ideia dele era a seguinte, eu vou voltar no mapa.
Isso. A ideia dele era a seguinte: as regiões próximas a fronteiras que havia risco de invasão estrangeira seriam as marcas. Olha aqui, ó. São poucas marcas. Ó. Tem a marca hispânica para frear qualquer tentativa de invasão dos árabes. Tem a marca bretona, que freava qualquer tentativa de invasão dos bretões, sejam esses que viviam aqui no norte da França, que o Carlos Magno não conseguiu conquistar, seja aqueles que viriam das ilhas aqui da Grã-Bretanha, que é chamada de Grã-Bretanha por isso, né? A Grande Bretanha. Então a marca bretã, ou bretona. Aqui, ó, eram os daneses, que são os vikings da atual Dinamarca. Então aqui é a marca danesa, para evitar a invasão viking nessa região. Aqui vai ser a marca Soraba, próxima à fronteira com os povos eslavos, que eram povos seminômades da atual Rússia, por exemplo, que também eram povos guerreiros e saqueadores, invasores e tal. Então a marca Soraba para defender. Aqui tem duas marcas. A marca oriental, para prevenir também de invasão de outros povos eslavos, e a marca panônica, que está se protegendo dos ávaros, dos eslavos e dos hunos. Tá certo? Então, tudo isso são as marcas, que são o quê? Regiões muito grandes, onde o Carlos Magno nomeava marqueses. O marquês é o nome do comandante da marca nomeado pelo Carlos Magno. Esse marquês tinha várias obrigações ali na marca. Então era uma terra bem grande e o marquês era o comandante dos exércitos mais poderosos, que era para garantir a segurança das fronteiras. Em troca dele receber esse poder de administrar, governar e comandar o exército na região da marca, o que o marquês devia para o Carlos Magno? Ele devia obediência às ordens do Carlos Magno, ele devia obediência às leis do Carlos Magno. Carlos Magno impôs um conjunto de leis chamadas de leis capitulares. Capitulares porque eram divididas em capítulos. Cada capítulo era um tema, né? Poder do governo, relação com a igreja, sei lá, poderes dos nobres, poderes dos senhores de terra, deveres da galera, leis capitulares. Vários capítulos, vários temas para impor um sistema único de leis feita pelo Carlos Magno e seus ministros e auxiliares, sua corte, para dominar e criar uma unificação das regras no Império Carolíngio inteiro. Então, o marquês tinha que obedecer às ordens governamentais, tinha que obedecer às leis capitulares, tinha que repassar impostos. Então, uma parte dos impostos que ele cobrava de quem vivia na marca, e quem vivia na marca? Camponeses, cidades e senhores de terra. Então, veja, o Carlos Magno criava uma nova nobreza acima da antiga nobreza que já estava, acima da antiga nobreza que já estava nas terras. E essa nobreza que o Carlos Magno criou, que são os condes e marqueses, é uma nobreza muito mais pica do que quem já vivia na terra, que recebia comandos militares e poder de governo para impor à vontade as leis do Carlos Magno, os impostos do Carlos Magno. Os condes e marqueses tinham a obrigação de obedecer e prestar fidelidade militar para o Carlos Magno sempre que exigido. Então, sei lá, se o Carlos Magno falava assim, marquês hispânico, você vai ter que mandar metade do seu exército para ajudar na guerra do Império Carolíngio em tal lugar. O cara tinha que mandar o exército, porque ele tinha o dever do auxílio, do apoio e da fidelidade militar. Entendeu? Então devia obediência, devia impostos, devia imposição das leis, devia ajuda militar e devia controlar os senhores de terra para eles obedecerem o império. Então os senhores de terra ficaram meio que reféns desses condes e marqueses, que por sua vez eram dominados pelo Carlos Magno. E como o Carlos Magno tinha um exército muito mais pica do que todo mundo, ele impunha o seu poder, impunha a sua vontade. Beleza? Além disso, olha só, né, tem as marcas e as regiões do interior, que não precisam de tanta defesa assim, são chamadas de condados, e cada condado também tinha um nobre chefe militar nomeado pelo Carlos Magno, a confiança dele, que tinha que repassar os impostos, tinha que obedecer impor as leis capitulares, obedecer às ordens de governo, controlar os senhores de terra locais e os camponeses, e ainda prestar auxílio militar, que eram os condes.
Então eram regiõezinhas chamadas de condados no interior e regiões zonas chamadas de marcas, mais nas zonas fronteiriças. Aí, gente, como é que o Carlos Magno ia ter certeza de que os seus condes e marqueses em todas as regiões estavam cumprindo com tudo que ele exigia? Ele tinha certeza fazendo assim, ó. Ele criou um verdadeiro exército de mensageiros do rei, chamados de missi dominiti. Missi é mensageiro, carta, né? Missiva, carta. E dominiti é do dominum, do senhor, do rei, do imperador. Então os mensageiros do rei e os mensageiros do imperador eram centenas e centenas e centenas de funcionários do Carlos Magno que viajavam o Império Carolíngio inteiro, coletando, às vezes até anônimos, sem saber que eles eram mensageiros do rei, coletando informações para manter o Carlos Magno sempre informado do que acontecia no seu império e sempre capaz de mandar exércitos ou apoio militar para todas as regiões onde houvesse problemas. Então, com esse sistema, o que o Carlos Magno consegue? Ele consegue manter uma estabilidade muito grande no Império Carolíngio e ele consegue, inclusive, forçar a Igreja Católica a dizer que ele estava recriando o Império Romano, mas não como o Império Romano original. No ano 800, o Papa da época, o Carlos Magno força esse Papa, ele não queria, porque seria reconhecer que o Carlos Magno era mais poderoso que a própria Igreja, né? Mas o Papa foi obrigado, porque ele precisava da ajuda militar do Carlos Magno, porque a Itália na época estava sofrendo a invasão dos vikings, e o Carlos Magno ajudou o Papa a expulsar os vikings da Itália. E aí o que acontece? O Papa coroa Carlos Magno como o primeiro imperador romano desde a queda do Império Romano em 476, desde a queda do Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano. Só que veja, não é mais Império Romano. Então o nome desse império que o Papa vai tornar Carlos Magno imperador da Europa é Sacro Império. Império todo mundo sabe o que quer dizer, né? Uma grande unidade política formada pela expansão militar. Sacro quer dizer sagrado, então é o Sagrado Império. Sagrado por quê? Porque para o Carlos Magno aumentar ainda mais o seu poder, o Papa o coroou para mostrar que havia uma ligação, que foi Deus que deu o poder para o Carlos Magno, tá ligado? E é um Sacro Império Romano misturado com germânico, né? Que é o que a Europa se tornou, uma mistura de romano com germânico. Então, Sacro Império Romano Germânico. Carlos Magno foi o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico. E aí, olha só que legal. O Carlos Magno, que mandava em todo mundo, em todos os condes e marqueses e senhores de terra de todos os lugares, ele é chamado de suzerano. E os condes e marqueses que recebiam o poder do Carlos Magno e deviam todas aquelas obediências e obrigações são chamados de vassalos do rei. Então isso gera uma relação que, na época do Carlos Magno, é chamada de suzerania e vassalagem. O suzerano só tem o Carlos Magno de suzerano, só o Carlos Magno é suzerano, então só ele doa o poder e o comando militar para os seus vassalos, e os vassalos devem obediência e fidelidade ao Carlos Magno. Então era uma relação de dominação do Carlos Magno sobre os governantes regionais, que por sua vez mantinham o poder do Carlos Magno em todas as regiões do Império. Tá? Só que mais tarde, o significado de suzerania e vassalagem vai mudar. Depois que acaba o Renascimento Carolíngio, e para acabar a aula eu vou explicar como é que acabou o Renascimento Carolíngio, essa história de suzerania e vassalagem vai ganhar um outro significado. Mas o que vai acontecer? Quando Carlos Magno morre, o filho dele, chamado Luís, apelidado de Luís o Piedoso, ele mantém mais ou menos a mesma estrutura do Império Carolíngio, do jeito que o Carlos Magno tinha criado. Ele não foi tão eficiente e competente quanto o Carlos Magno, mas manteve. Só que quando morre o Luís o Piedoso, o Luís Piedoso tinha 3 filhos, que eu costumo chamar os caras de os 3 patetas. Por quê? Os nomes deles são Carlos o Calvo, que quer dizer Carlos o Carequinha. Quem gosta da série Vikings? Aquele rei da França, na época que o Rollo, o irmão do Ragnar, vai para a França, era o Carlos o Calvo, o neto do Carlos Magno. Rollo, Carlos o Calvo. O outro filho chamava Luís o Germânico e o terceiro filho chamava Lotário. O nome dele é tão tosco que ele não tinha apelido. Então, Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico.
Era para o Carlos o Calvo ser o herdeiro e manter o Império Carolíngio como uma unidade só. O imperador seria Carlos o Calvo, que seria o suzerano de todos os nobres poderosos que seriam seus vassalos e que garantiriam o seu poder e seu governo em todas as regiões. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que os dois irmãos também quiseram ser imperadores. Isso levou a uma guerra dos três imbecis. Essa guerra durou longo tempo. E durante essa guerra, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. A autonomização dos condes, marqueses e duques. Duques é um negócio que eu não falei ainda, eu vou explicar agora o que é. Autonomização quer dizer o quê? Tornar-se autônomo. O que quer dizer tornar-se autônomo? Quer dizer que os duques, marqueses e condes vão parar de obedecer o imperador, porque não tinha um imperador, tinha uma guerra entre três herdeiros do trono lutando para ser imperador. Então, os condes e marqueses vão fazer juramento militar para um dos três. Vão dar apoio para um dos três. Os nobres ali da França vão fazer mais juramento para o Carlos. Os da região mais germânica, que é essa região aqui, ó, que está em amarelo no mapa, vão fazer mais juramento para o Luís. E os caras da região verde vão fazer mais juramento para o Lotário. Só que tinha também misturado. Teve nobres, duques e marqueses que fizeram juramento, viviam nessa região em vermelhinho, mas fizeram juramento para o, sei lá, para o Luís o Germânico ou para o Lotário. E vice-versa em todos os lugares. Então virou um caos, virou uma zona. Os três netos vão percebendo que eles estão perdendo o controle. Por quê? Porque eles não estão conseguindo controlar os condes e marqueses, impor suas ordens, suas leis, seu governo, seus impostos, como o Carlos Magno fazia. Então o que esses caras esperados vão fazer? Vão se aliar com os nobres mais poderosos e vão tornar eles nobres mais poderosos que duques e marqueses, que condes e marqueses. Aí vão surgir os duques. O que são os duques? Os nobres que comandam um ducado. Ducado é uma região que tem ainda mais poder militar e ainda mais poder governamental do que um condado ou uma marca. Mano, esses três netos estão perdendo o controle totalmente. No fim das contas, então os reis ou imperadores ali vão perdendo o controle sobre o império, porque vão perdendo o controle sobre os nobres. O resultado disso é que os pequenos nobres lá nas suas terras voltam a fechar os seus feudos para se defender no meio da guerra. Voltam a ter seus exércitos particulares e desenvolver o feudalismo, fechamento. As populações da cidade voltam a fugir para o campo. As estradas deixam de ser seguras de novo. O investimento em arte, cultura, ciência e desenvolvimento tecnológico parou. Então morreu o Renascimento Carolíngio. Os três transformam tudo numa zona, num caos, até eles perceberem que não vão conseguir um vencer o outro. Aí os três idiotas chegam num acordo. Esse acordo chama Tratado de Verdun. Porque é assinado nessa cidade francesa chamada Verdun. E o Tratado de Verdun diz o seguinte: vamos dividir o Império Carolíngio entre os três. Então passou a ter três governantes no Império Carolíngio, cada um numa região. O Luís o Germânico foi ser imperador lá no leste, que continuou com o nome de Sacro Império Romano Germânico, por isso que ele é apelidado de Luís o Germânico. O Carlos o Calvo ficou na França, que vai ser chamado de França, Reino da França daí para frente, virou Rei da França, e o Lotário ficou na região central. Só que o Lotário, assim, ele acabou não sendo tão competente, e os irmãos dele conseguiram tomar as terras dele depois de um tempo, e dividir as terras. Uma parte da Lotaringia, que era o nome do reino dele, foi para o Luís o Germânico, outra parte da Lotaringia foi para o Carlos o Calvo. Mas o fato é que eles dividiram. Então o que aconteceu? Quando eles dividiram, eles acharam que eles iam conseguir voltar a governar, mas não conseguiram mais. Porque condes, marqueses e duques tinham ficado tão poderosos que eles tinham se aliado com os senhores de terra locais. Então o que eles prometeram para os senhores feudais? Vocês vão ter total liberdade e total poder no seu feudo. Em troca, você tem que dar ajuda militar para mim. Então o duque de uma certa região, de um ducado, ele faz aliança com os senhores feudais daquela região. Se esse duque for atacado pelo Carlos o Calvo, então olha aqui no mapa. Opa, errei, aqui. Vamos supor o duque o conde de Navarra aqui, ó. Conde de Navarra. Ele faz acordo com os senhores feudais menores que vivem na Navarra e têm suas terras na Navarra e têm seus exércitos na Navarra. Então o acordo é assim, ó. O conde de Navarra permite que os senhores feudais da região
Governem como quiserem em sua região, ele não vai encher o saco de ninguém, vai deixar cada um ser livre no seu feudo e ter poder no seu feudo e fazer o que quiser no seu feudo. Em troca, se o rei da França, o Carlos o Calvo, tentar atacar o cara da Navarra para ele obedecer o rei, o cara da Navarra pede ajuda para os nobres da sua região para enfrentar o rei. Resultado, o rei, como todos os nobres vão fazer a mesma coisa, o duque da Borgonha, o duque da Aquitânia, o conde da Septimânia, o marquês da Espanha, né, da marca espanhola, da marca hispânica, o duque da Normandia, todos esses caras vão fazer o que quiserem, porque vão ter o apoio dos nobres regionais para ter um exército mais forte. E o rei, ele vai conseguir governar a região onde ele é o exército mais forte, mas não vai conseguir governar as outras regiões do seu reino. Resultado? Descentralização total do poder. Resultado? Cada senhor feudal manda no seu feudo. Resultado? Acabou o renascimento carolíngio. Resultado? Finalmente o feudalismo acabou de se formar. Tá bom, gente? Tudo bem? Eu sei que é uma aula longa, uma aula cheia de conceitos, cheia de nomes, cheia de processos de transformação e mudança, idas e vindas, mas eu vou estar disponível sempre para vocês nas nossas redes sociais e em aulas online ao vivo para a gente poder tirar as dúvidas e organizar bem a compreensão desse assunto, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, adoro vocês e a gente se encontra na próxima videoaula. Beijo, gente!